Olá, pessoal, tudo jóia? Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos começar o capítulo 2, Momentos da Infância. Vamos lá? Pegue o seu livro e abra na página 45. Vamos para a nossa aventura de hoje. Segundo ano, vocês sabem o que é infância? A infância é o período no qual edificamos as bases que sustentarão o que virá depois. É também um período mágico, onde o brincar e a imaginação constroem memórias afetivas, cheias de significado, que irão durar por toda a nossa vida. Acessar as memórias de infância é sinônimo de renovação, energia e criatividade. Pessoal, quando vocês estão conversando com o vovô e com a vovó, e eles estão contando para vocês quando eles eram crianças, que subiam em árvore, brincavam de casinha, faziam comidinha com plantas, que faziam roupas de bonecas, que brincavam de bolinha de gude, tudo isso é uma volta, um resgate à infância. Quando os pais de vocês contam, meu filho, minha filha, quando eu era criança da sua idade, eu brincava disso, daquilo, tudo isso é um resgate à nossa infância. Daqui a uns anos, quando vocês crescerem e forem adultos, vocês também vão ter o que contar da infância que vocês estão tendo hoje. Você já percebeu que o tempo não para? Será que é possível voltar no tempo? Há coisas que nos levam a lembrar de algo que aconteceu no passado. Nas imagens está presente José Midlin, que ama os livros e tinha uma enorme coleção deles. Observe a capa de um livro que ele escreveu, Reinações de José Midlin. Vamos ler um trechinho desse livro. Sempre gostei de contar histórias e espero que vocês gostem de ler, pois agora não dá jeito de contar pessoalmente. Esse aí sou eu agora, e um menino de cara malandra ao lado sou eu, mais ou menos com 8 anos de idade. O texto fala de 2 momentos da vida de Midlin. Quais são eles? Como você chegou a essa conclusão? Olha, pessoal, o texto fala dele no momento em que ele escreveu, então tá na velhice, e fala dele na infância. A palavra reinações, que está no título do livro, significa travessuras, traquinices. A que período da vida dele o autor se refere? Muito bem, pessoal. Da infância. É na infância que a gente faz travessuras, porque a gente é muito curioso, a gente está doida para descobrir coisas novas. E aí, às vezes, a gente faz umas travessuras querendo ter novas descobertas. Você se lembra de coisas interessantes de quando tinha menos idade? Conte aos seus familiares. Olha que momento gostoso. Vocês vão lembrar de quando vocês eram menores, as travessuras que fizeram e as que vocês esquecerem, os pais também vão contar para vocês. Tchauzinho! Boas memórias! Vamos observar essas imagens. Está na página 46 e na página 47. A primeira, a gente está vendo um casal com 2 filhos e está escrito assim, tempo de mudanças. Nós ganhamos uma menininha. O Igor perdeu alguns dentes da frente. Na página 47, tem a outra escrita assim, descubra quem é quem. Colhe as fotos de familiares ou amigos da época em que eles eram crianças. E aí a gente vê 2 fotos. Tem a foto de uma menina escrita assim, novembro 80. E tem a foto, parece que de um menino. Será que gosto de você? Só de olhar basta. Então, a gente vê 2 fotos, ou melhor, 2 imagens de fotos. Você conhece os objetos que ilustram as páginas desse álbum de recordações? A gente estudou sobre objetos antigos. Vamos ver quem lembra. Os objetos são equipamentos de iluminação, que é um abajur, e uma câmera fotográfica antiga. Ao comparar as fotografias, qual delas você acha que é a mais antiga? Que parece que é a mais antiga é a foto do menino, né? A gente está vendo
na página 47. Olha, nessa época, as fotos eram tiradas pelos fotógrafos com essas câmeras bem antigas. Elas eram reveladas depois e as pessoas iam buscar. Atualmente, tiramos fotos com o nosso celular, com as nossas câmeras digitais, e a gente vê logo em seguida, aqui ficou boa, e aqui não ficou, a gente deleta. E depois a gente manda revelar. O texto que acompanha a fotografia é chamado de legenda. Leia novamente a legenda que acompanha a primeira fotografia. Então, vamos lá, segundo ano. Vamos ler junto com a professora? Tempo de mudanças. Nós ganhamos uma menininha. O Igor perdeu alguns dentes da frente. Essa legenda faz parte de um tipo de álbum. Qual álbum será? Um álbum de figurinhas? Um álbum de recordações? Vamos ver quem acertou? Tchan, 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 tchan. Parabéns, pessoal! Álbum de recordações. Na legenda da primeira fotografia, são citados 2 acontecimentos. Copie da legenda esses 2. Acontecimento 1. O que aconteceu primeiro? Nós ganhamos uma menininha. No acontecimento 2, o Igor perdeu alguns dentes da frente. O que significa dizer ganhamos uma menininha? E por que será que o menino perdeu alguns dentes da frente? Olha, na pergunta B, nós temos 2 perguntas. Então, também a gente precisa ficar atento e darmos 2 respostas. Significa que o casal teve uma filha e é comum nessa idade haver troca de dentes. A legenda geralmente é um texto curto que conta algo sobre o momento em que a fotografia foi tirada. Liga os acontecimentos 1 e 2 do item A à criança relacionada a cada uma deles na fotografia. Então, vamos ver. Nós ganhamos uma menininha. Acontecimento 1. Vocês vão ligar lá na menininha de rosa. Acontecimento 2. O Igor perdeu alguns dentes. Vocês vão ligar no menino, no Igor. Olha ele lá com um sorriso, com menos dente na parte da frente. Fácil? Todo mundo conseguiu ligar? Escolhe um lápis de cor aí, ó, e vamos ligar. Na legenda, antes de registrar os 2 acontecimentos, está escrito tempo de mudanças. Qual das mudanças tem a ver com a família toda? O nascimento da menininha. O nascimento da menininha tem a ver com os pais e também tem a ver com o Igor, que é o irmão. Qual das mudanças está relacionada apenas a uma pessoa? A perda dos dentes do filho mais velho. Olha, só o Igor que aconteceu essa mudança. É importante para a mãe, é importante para o pai, mas a mudança foi com ele, né? Ele que perdeu os dentes. Qual dessas mudanças dura pouco tempo? O nascimento da menina ou a troca dos dentes? Por quê? A segunda, pois os dentes são substituídos por outros. Você já passou por situações semelhantes às comentadas na legenda? Comente com seus familiares. Por que algumas pessoas costumam escrever legendas para acompanhar as fotografias de álbuns desse tipo? Em geral, para lembrar futuramente o que foi retratado nas fotos. Olha, pessoal, vamos dar um exemplo aqui. Em outubro do ano passado, na Semana das Crianças, vocês foram fazer uma viagem com seus familiares. Vocês foram lá para Beto Carreiro hoje. Aí, vocês tiraram várias fotos, escolheram as mais importantes e fizeram um álbum de recordações. Escreveram, né? 2019, outubro, Semana das Crianças, passeio em Beto Carreiro hoje. Daqui uns 5, 10 anos, você pega esse álbum e vai recordar os fatos importantes. Quando você vai recordar esses fatos importantes, você vai lembrar da foto no momento, o que aconteceu, mas aí também você vai lembrar
da data, do local e principalmente o nome do lugar onde vocês foram. Isso tudo, ó, faz parte da sua história. Documentos escritos, que é a legenda, e não escritos, que é a foto. Olha que bacana. Você já viu legendas de fotografias em outro lugar? Em caso afirmativo, onde? Conte para a sua família. A garota e garota esperta do segundo ano, eu tenho certeza que vai ter o que contar. As famílias vão gostar, hein? Na segunda parte do álbum de recordações, há um tipo de desafio que diz: descubra quem é quem. Leia o texto que vem logo abaixo dessa informação. Colhe as fotos de familiares ou amigos da época em que eles eram crianças. Quais as pessoas da primeira fotografia foram retratadas na segunda e na terceira fotografia? Como você chegou a essa resposta? Pessoal, vamos analisar. Na primeira imagem, a gente vê um casal com duas crianças. Na segunda imagem, a gente vê a foto de um menino e de uma menina. Da menina está escrito lá novembro 80 e de um menino tem só uns dizeres. O que vocês pensam que são essas fotos? Tem alguma relação das fotos da página 47 com a página 46? Olha, a gente pode deduzir que é o pai e a mãe, porque as crianças são novas agora, então não podem ser elas. Olha, colhe as fotos de familiares ou amigos da época em que eles eram crianças, então não são de agora, eles não são criança agora. Quando fala lá de 80, nós estamos em 2020, ó, passou um tempinho. A outra não tem data, mas a gente vê a qualidade das fotos, uma câmera antiga, a gente já deduz que essas fotos não são de agora. Então, a gente pode falar que são os pais, mas quando eles eram crianças, na sua juventude, né? Na sua infância. Tente ler o que está escrito no quadro. E aí, pessoal? Tenta ler essa frase aí para a professora. Faz uma leitura silenciosa, depois você faz uma leitura em voz alta. O que aconteceu com as palavras? As palavras não estão separadas, elas estão todas juntas. Agora é com você. Separe com traço cada uma das palavras. O Igor perdeu alguns dentes da frente. Quantas palavras foram usadas para escrever essa parte da legenda acima? Vamos contar? O, uma. Igor, duas. Perdeu, três. Alguns, 4. Dentes, 5. Dá, 6. Frente, 7. Então, foram usadas 7 palavras. Reescreva essas palavras da legenda, deixando um espaço em branco entre elas. Olha, pessoal, lembra que na sala a professora fala assim, agora eu vou dar uma dica de ouro? Fiquem atentos. Ó, a gente vai escrever essa frase. O Igor perdeu alguns dentes da frente. A gente pode usar as nossas mãos. Os nossos dedos vão ser as palavras. Entre um dedo e outro não tem um espaço? Vai ser o espaço entre as palavras. Então, a gente vai começar lá no dedão. O, espaço. Igor, espaço. Perdeu, espaço. Alguns, espaços. Dentes, espaço. Ó, a gente já usou os dedos de uma mão. Agora, a gente vai para outra mão. Primeiro dedo. Dá, espaço. Frente. Toda vez que você tiver dúvida, você coloca, abre a sua mãozinha. Os seus dedos vão ser as palavras. Você coloca lá em cima no alto do seu dedo. Aí você vai abaixar. Naquele espaço que tem entre um dedo e o outro, é o espaço entre as palavras também. Por que quando escrevemos, é importante separar as palavras com espaço em branco entre elas? Olha, quando você leu a frase que estava lá em cima, você teve a mesma facilidade de ler o Igor perdeu alguns dentes da frente? Não. Então, ajuda a facilitar a leitura, porque quando tem espaço, a gente não precisa ficar imaginando
o que está escrito, porque dá muito mais trabalho eu ficar pegando pedaço por pedaço e tentar descobrir aonde que começa e aonde que termina cada palavra. Leia outra parte da legenda com as ordens das palavras modificadas. Uma, nós, ganhamos, menininha. Opa! O que você leu tem sentido? Por quê? Não, pessoal, não tem sentido, porque as palavras nessa ordem não fazem sentido algum. Agora, vocês vão escrever as palavras no trecho usando a ordem correta. Nós ganhamos uma menininha. Agora, a gente conseguiu compreender, porque tem sentido. Olha essa afirmação. O trecho reescrito no item anterior é uma frase, né? Terminou com ponto final, é uma afirmação. Você sabe o que é uma frase? Conta aí para o seu pessoal. O que vocês pensam que é uma frase? Vamos ver agora? A frase pode ser formada por várias palavras ou por uma única palavra e apresenta sentido completo. Veja alguns exemplos de frase. Socorro! A professora faz aniversário hoje? Olha, eu fiz uma frase com uma palavra e todo mundo me entendeu. Socorro! Eu fiz uma pergunta. A professora faz aniversário hoje? E ela também tem sentido e é uma frase. Releia esta frase. Descubra quem é quem. Quantas palavras há nessa frase? Vamos lá? Descubra, 1. Quem, 2. É, 3. Quem, 4. Ah, muito fácil, né, segundo A? O quadro a seguir contém palavras que formam duas frases. Elas se referem a José Midlin. Tentem ler, por favor. Coloque as palavras da primeira frase na ordem adequada e escreva a frase abaixo. Eu gosto de contar história. Separe as palavras da segunda frase e escreva a frase abaixo. Olha, você pode usar a dica que a professora deu, usando os dedos. O menino de cara malandra sou eu. Agora, tá pedindo assim, ó. Conte as palavras de cada frase e anote a seguir. Vamos lá? Primeira frase. Eu, 1. Gosto, 2. De, 3. Contar, 4. História, 5. Ó, a frase 1 tem 5 palavras. Vamos contar a frase 2. O, 1. Menino, 2. De, 3. Cara, 4. Malandra, 5. Sou, 6. Eu, 7. Olha, a frase 2 tem 7 palavras. E aí, foi fácil, pessoal? Muito, né? Bom estudo, meus amores. Olha, eu deixei para vocês fazerem uma visita virtual à biblioteca do José Midlin, que está lá na plataforma da SM. Vocês vão entrar em português, vão lá no capítulo 2, vão em recursos digitais. Pessoal, a biblioteca é maravilhosa, vocês vão amar. E aí vocês vão escrever para mim no caderno 2 curiosidades que vocês descobriram a fazer uma visita virtual pela biblioteca dele. Olha, eu vou fazer agora o meu momento de infância. Quando eu era criança, eu não tinha internet em casa. Então, quando a escola pedia para a gente fazer alguma pesquisa, eu tinha que ir até uma biblioteca. Então, quando não era possível ir lá na cidade para poder ir na biblioteca pública, tinha aqui no Céu Azul, vinha a biblioteca do Sesc. Era um caminhão que ficava parado na rua ali do shopping. Ele ficava entre o shopping e a escola. E aí a gente ia lá, pegava livro para ler, para fazer pesquisas. A gente tinha uma carteirinha com o nome, uma foto e um endereço. E assim, ó, foram os meus bons anos de estudo, fazendo pesquisa em uma biblioteca. E aí, ó, bom estudo para vocês. Beijos, até a próxima!